com relação a isso. Peço a vocês que, quando está gravando, às vezes eu não consigo visualizar, porque eu saio dessa tela. Então, se tiver algum problema com relação à gravação que vocês visualizarem, vocês me avisam. E vou projetar aqui a tela inteira para os senhores, né? Para eu entrar aqui numa lousa, não sei se vocês conseguem visualizar. Conseguiram visualizar a tela? Eu, pelo menos, ainda não. Não? Conseguiram aí? Tem alguém que não conseguiu visualizar? Não consegui ainda também. Deixa eu Não voltar apareceu, aqui, professora. Também Não, consegui, só um pouquinho então. Mais opções, tela inteira. Saiu, voltou ou não para vocês? Nada ainda. Aqui também. Nada. Será que o Nada. Teams hoje está com algum problema com gravação? Ai, que coisa estranha. A gente sempre tem problemas, né? Tecnologicamente falando, mas quando eu entro aqui, pode ser que eu esteja... Só um minutinho. Área de trabalho. Talvez agora vai. Foi? Sim, agora apareceu. Isso, aqui também tá tudo certo. Tá certo? Estrutura Conseguiram? atômica, evolução dos modelos Sim, atômicos. apareceu aqui também. Apareceu, né? É porque eu estava desativado aqui no mundo. Eu esqueci de ativar. Tá bom, já está resolvido. Bom, então, inicialmente, a gente, como eu falei para vocês, nós vamos começar a trabalhar, né, a parte teórica, né, da química, e os senhores já conhecem, né? E aí, para começar a falar em química, a gente tem que começar a falar em estrutura atômica, que é fundamental, né, para o nosso conhecimento. Eu sempre digo, é importante conhecer o micro para entender o macro. Não tem como, né? Se eu não conheço o micro, não tem como eu entender realmente a realidade do macro. E é isso que nós vamos estar fazendo aí com os senhores, tá? Estudando um pouquinho essa evolução dos modelos atômicos, né? Quando eu falo modelos atômicos, por que esse termo, pessoal, modelos atômicos? Né? O que é isso, modelos atômicos, para os senhores? É uma parte histórica, né? A gente estuda aqui a parte histórica disso, né? E aí a gente vai sincronizar e antes de, né, na questão histórica, a gente sempre trabalha essa questão, né? Antes de Cristo, posterior a Cristo, né? Que são os marcos históricos. E modelos. Por que a palavra modelos? Alguém sabe dizer por que essa palavra modelos atômicos? E eu tenho certeza que todos os senhores já ouviram falar, né? Ah, eu sei, o modelo atômico de Down, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford, né? Tem até uma música Rutherford, Bohr, Rutherford, né? Conhecidíssimo isso, né? E são exatamente isso que nós vamos estar trabalhando. Mas aí a ideia é, por que são chamados de modelos? Começa a gente pensar, né, nessa questão. Fazer uma interrogaçãozinha aqui, pessoas. O que seria isso? Professora, eu acredito que seria não a tentativa, mas uma procura por tentar explicar o comportamento da matéria, né, como propondo um comportamento universal para elas, né? Entendo sim. Certo.
Alguém, quem falou aí, porque eu não consigo visualizar aqui quando estou fora da tela, estou só na lousa, né? Matheus Quem foi o Santiago. nosso amigo? Matheus, isso, Matheus. Muito obrigado, Matheus. Tem mais alguém que tem uma outra opinião diferente da do Matheus? Não? Bom, então vamos lá. Vamos entender o que o Matheus colocou e aí pensar um pouquinho no que a gente também, né, trouxe aqui para vocês. Isso aqui é, né, um conceito, uma definição do que vem a ser química, né? Química, assim, é uma das ciências, né, que eu acho, por isso que eu fui fazer química, né? É que a gente, né, engloba, é a ciência que trata, né, das substâncias da natureza, dos elementos que as constituem, né? E, consequentemente, suas características, as combinações e as aplicações, e, logicamente, identificação. Então, a química a, é a área que tem o estudo do quê? Da composição da matéria, de como essa matéria é composta, né? E isso é fundamental, porque se eu entendo essa composição, né, a forma como isso está composto, tanto com relação à questão, né, de qualidade quanto de quantidade, porque tem duas coisas distintas aí, né? Uma é eu identificar, né, o que eu tenho ali, e a outra é eu identificar quanto eu tenho ali, né? Então, ela faz essas duas varreduras, né? A química é algo que realmente entende, né, que busca, né, entende não porque é muito forte, né, mas que busca essa compreensão, tá? E aí é importante, como eu estava dizendo para os senhores, eu preciso entender essa questão do micro para eu entender o macro, porque muitas vezes vocês estão falando assim, mas eu estou aqui com engenharia mecânica, por que eu tenho química geral no primeiro período? Meu Deus do céu! E a professora começa falando ainda modelos atômicos. Estou careca de saber disso. Modelo atômico de Dalton, de Thomson, né? E aí por diante. Bom, mas o que isso tem a ver com engenharia mecânica? Para que isso vai? O que isso, né? O que esse conteúdo vai realmente me dar sustentação para conhecimento da engenharia mecânica? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Hoje, um dos grandes problemas, né, da engenharia, e aí principalmente da engenharia mecânica, é vocês terem materiais cada vez mais duráveis, mais resistentes, mais flexíveis. Então, quando você vai desenvolver aí o protótipo, né, de algo, né, relacionado a um veículo automotor, por exemplo, né, você tem que pensar nessas características. E quem é que vai dar condições para você pensar nessas características? Olha, vou te dizer, aqui, ó, isso aqui, tá? Realmente é a química aqui, né, que vai dar essas condições para você fazer essa reflexão. Inclusive, né, com relação à resistência, durabilidade, flexibilidade, diferentes aplicabilidades que você tem dos materiais. Conhecer a sua composição de fato e as suas características. Ah, mas não é conhecer dentro do senso comum, não. É sair do senso comum. Esse é o diferencial. Eu sair do senso comum. E é isso que a gente vai tentar trabalhar com os senhores dentro dessa disciplina, para que vocês saiam do senso comum. Talvez isso, vocês estão, né, já sabendo isso, mas talvez sabendo de uma forma dentro de um senso comum. E a gente vai tentar introduzir de uma outra forma para que você saia dentro desse senso comum. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, matéria também, vocês já têm esse conhecimento, né? O que é matéria, já cansado de saber disso. E uma das coisas importantes, né? Dentro desse conhecimento da matéria, vem esse algo aqui, né? Os átomos, que constituem essa matéria. E aí,
entra a questão que eu acabei de mostrar inicialmente aqui para vocês, né? Que é, que eu falei, modelos atômicos. Por que, professora, modelos atômicos? Porque nós, de fato, alguém já mostrou assim para você o átomo? Tirou uma foto aí e encaminhou ele para você dar uma olhada? Você já viu o átomo, uma fotinha do átomo? Uma ilustração do átomo? Com uma foto, uma imagem tirada de um átomo? Alguém conhece? Já vi de alguns modelos, professor. Ah, você viu de alguns modelos, né? Modelos. O modelo é... O que é um modelo? O que seria essa definição conceitual da palavra modelo? Hein, pessoal? Ninguém tem nenhuma opinião sobre isso? O que seria a palavra modelo? Seria algo que nós... É uma concepção, né, professora? Uma ideia. É uma ideia, uma concepção, né? Que nós criamos a partir de fundamentos, logicamente, né? Inicialmente, esses fundamentos, essas perspectivas, elas eram pensamentos filosóficos. Filosofia aqui, né? Filosofia é fundamental. A filosofia, ela questiona, ela pensa, ela reflete, né? E a partir dessas reflexões é que a gente começa a sair desse senso comum e buscar. Então, inicialmente, esses modelos eram baseados em pensamentos filosóficos, né? E aí, olha quantos anos, né? Olha aí, antes de Cristo, marco histórico, né? O homem já preocupava com a constituição da matéria. Como que é essa matéria? O que é isso aqui? Né? Isso é algo palpável que a gente tem aqui em mãos, mas o que é, de fato? E aí, logicamente, né? O homem começa, a partir dessa reflexão, nesse questionamento, buscar algo que possa mostrar, né, isso de uma forma mais clara, né, objetiva, inicialmente com muita dificuldade. Então, surge aí, né, o modelo atômico, filosófico, e depois a gente vem aí hoje, que nós temos o modelo da mecânica quântica, ou ainda, né, mecânica ondulatória, modelo orbital. É o que nós temos hoje em mãos, certo? Com relação ao átomo. Então, nós temos, até o presente momento, nós temos modelo. Nós não temos, de fato, a imagem do átomo, a imagem atômica. Nós conseguimos chegar nela, visualizar ela de fato. Não temos. Mas aí nós temos modelos que foram desde antes de Cristo, olha lá, 450 antes de Cristo, e depois viemos em um marco da história, né, a partir de Dalton aí, né, depois de Cristo, com modelos científicos, comprovações científicas, com experimentos, com aí já a questão da matemática, da física, né, associada para poder deduzir, como demonstrar, né, esses modelos. É uma forma demonstrativa do que a gente tem, né, dentro do que é possível detectar. Da matemática, da física, mas nós não temos realmente algo concreto. Dizer, o átomo é assim, e eu tenho certeza que ele é assim, e ele não vai sofrer mudança. Por isso que a gente fala evolução dos modelos atômicos. Nós temos um processo evolutivo, né, ao longo dos anos. Então, professora, não está parado, está estagnado? Não. Pode ser que hoje o que a gente vai estudar nesse modelo aqui da mecânica quântica, mecânica ondulatória, né, que é um modelo orbital que nós temos hoje, de mais inovador, que daqui 20, 30, 50 anos, ele é simplesmente um modelo histórico que passou. Mas nós vamos ter outras
questões, com certeza, cada vez mais. Tá? Então, inicialmente, pensava assim, né? Dentro dos modelos atômicos que nós tínhamos a matéria com 4 elementos. Olha lá, quais eram os elementos que eles pensavam, pessoal? 4 elementos básicos, né? 4 elementos. Quais são? O ar, a água, o fogo e a terra. E aí tudo que nós tínhamos nesse planeta era a combinação desses 4 elementos básicos. Básicos, né? Olha que coisa básica, né? Mas hoje nós também temos aí compartimentos, vamos dizer assim, e não se resume mais em 4. Eu falo que a gente resume em 3 compartimentos básicos. Vocês sabem dizer quais são os 3 compartimentos básicos que nós temos hoje? Alguém tem conhecimento desses compartimentos básicos que nós temos hoje? Seriam as estruturas básicas, os elétrons, prótons e nêutrons? Não. Nós vamos falar aí dos modelos. Nós temos essas partículas, né, que a gente fala subatômicas. Mas hoje, dentro da composição, né, do planeta, nós temos 3 compartimentos básicos que eu falo. Basiquinho, que é a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Né? E que então, estão interligados. E que, de fato, nós não conhecemos nenhum. Mas estamos aí, tateando, né? Tentando conhecer um pouquinho mais, né? Da litosfera, né? Da questão do solo, da composição, dos tipos de rocha, né? E aí, a partir do momento que cada vez mais nós dominamos esse conhecimento da litosfera, logicamente, a gente consegue aí uma maior produção de alimentos, né? Hoje nós estamos aí numa era revolucionária com relação à agricultura, pecuária, né? Que tem sustentado o planeta, inclusive, esse conhecimento um pouco mais da composição, da estrutura, da matéria que constitui a litosfera. E o que ela pode, né, nos dar de retorno, conforme a gente vai conhecendo. A hidrosfera, que é o nosso grande dilema aí, né, no planeta, a questão da água, e que hoje, né, tem toda uma discussão que diz, a água do planeta Terra vai acabar, outros dizem, a água do planeta Terra não vai acabar. O que vocês acham dessa discussão? A água do planeta Terra vai acabar ou não vai? Eu acho que a água em si não vai acabar, mas a água potável pode ser que acabe Que futuramente. chegue exatamente, né? A questão da água a natureza é cíclica, né? E a água vai e volta, os ciclos, né? Os ciclos hidrológicos. Então a água continua, a mesma quantidade de água que se formou nesse planeta continua até o presente. Não, a gente como se diz, e ao contrário, né? Uma das frases mais bonitas que a gente já ouviu, né? Que é a lei de Lavoisier, que diz o quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a água do planeta continua aí, da mesma forma. Agora, realmente, a questão de qualidade dessa água é que é o grande problema, é o X da questão. E outro problema nosso, que agora, nesse ano de 2020, a gente começou a entender um pouquinho melhor. Né, que aqui era conhecido como ar, né, que era um dos componentes, dos 4 elementos, é o ar. E eu não chamo elementos, hoje falei que nós temos 3 compartimentos. Então, eu falei hidrosfera, que é a questão, né, hídrica, litosfera, né, questão, né, do solo, composição do solo, e aí eu tenho a atmosfera. Aí a atmosfera é algo muito, muito importante e extremamente democrática. Fala que a atmosfera é democrática. E nós percebemos essa democracia da atmosfera agora. A partir de
de um micro-organismo que pode ser disseminado, né, pela atmosfera, que chega aí, né, através dos aerossóis, né, dessas gotículas, né, sólidas, líquidas e gases, dependendo da distância aí, que chega até a nós. Isso é uma pequena demonstração, não é nada da atmosfera, o fluxo disso, como isso funciona. Então, tá aí a atmosfera com nós. Eu falo que esse é um dos compartimentos hoje, né, mais complicados, né, dentro do que nós temos hoje, e muito difícil de ser trabalhado. Conhecemos nada, absolutamente nada com relação a isso. Então, ainda, pessoal, nós estamos muito aquém da realidade, do conhecimento. Mas estamos lá, né? Vamos tateando ainda, tá? Então, isso era o que pensava nos modelos anteriores, né? Olha, era 4 compartimentos. Hoje eu não falo em modelo, quando eu falei atmosfera, hidrosfera, litrosfera, gaseosa, eu falei os compartimentos do planeta e que nós estamos inseridos nesse compartimento e que não conhecemos, de fato não conhecemos. E aí, uma das situações, né, que vai nos permitir conhecer um pouquinho mais essa parte atômica, o átomo, a questão micro. Mas, por enquanto, nós temos aí, como o nosso colega falou, modelos, né? Nós temos características que nós criamos, ajuntamos elas e dizemos, olha, pode ser assim, a partir dessas comprovações científicas, filosóficas e científicas. Tudo bem, pessoal? Ok? E aí o primeiro cara, né, que eu acho dentro da história, da evolução histórica, que falou algo interessante, né, antes de Cristo, então, foi esse cara aqui, né, na verdade são 2, né, é o Leucipo, né, e o Demócrito, né, que disseram que, olha que cara interessante, pensando em pensamentos filosóficos, né, que a matéria era descontínua e composta por pequeníssimas partículas indivisíveis. E ele deu o nome, né, a essas partículas átomo, porque o A quer dizer o quê? O A quer dizer, alguém sabe dizer o que é A? Quer dizer negação, não, né? Tom divisível, então não divisível, então indivisível, era o termo que ele utilizou, indivisível. E, logicamente, esse modelo é baseado em quê? Em filosofia, em intuição, na lógica, não na experimentação. Ele não é baseado em comprovação científica. É lógica, é intuição. Eu tô com uma pequena intuição. E é a que ele teve. Brilhante intuição, inclusive, né? Tinha realmente pessoas brilhantes com intuições brilhantes. E esse é o Demócrito aqui, no caso, é um deles. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta com relação a essa questão intuitiva aqui? Antes de Cristo? Tudo ok. O que vocês acham que essa intuição aqui, ela estava no caminho que nós temos hoje ou ela estava totalmente contrária ao caminho que nós temos hoje? Acho que por falta até de condições de experimentos e tudo mais, ele tem alguns erros, né? Algumas coisas que vieram a ser alteradas posteriormente, mas eu penso assim como você, lógico, que foi um passo fundamental para o que a gente tem hoje. Exatamente, foi um passo fundamental, né? Foi um startar, né? Que então só a partir disso aí que a gente começa a fazer essas reflexões. E tem algo ainda que nós utilizamos até o presente momento, algo antes de Cristo que ainda é válido, né? Inclusive a nomenclatura átomo nós ainda utilizamos. Então, o básico do básico está aqui, né? Então, o que ele pensou de fato? Né? E aí nós vamos refletir um pouquinho o que ele propôs de fato. Vocês conseguem visualizar aí na tela de vocês? Sim.
Sim, né? Quem é o meu amigo Matheus, né? Matheus, você consegue ler para nós esse primeiro tópicozinho aqui? Consigo. Toda a matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. Brilhante essa frase, não é não? Toda a matéria é constituída por átomos. Ainda continuamos falando sobre isso. Toda a matéria é constituída por átomos. E vazio. Não era compacta. O que vocês acham hoje? A matéria é compacta ou não é compacta? Ela não é compacta. Não é compacta. Ainda é válido. Olha aí, pensamento filosófico. Por isso que às vezes assim, tem muita gente que né, da área de exatas que questiona muito a questão da filosofia, mas a filosofia ela é fundamental para a nossa área de exatas. É a partir dela que surgem as reflexões, tá? Bom, segundo pensamento aqui filosófico, né, vamos dizer assim. Pode ler para nós, Matheus. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Aqui tem algumas coisas que ainda são válidas. O átomo é uma partícula pequeníssima, continua sendo, para nós. Aí não temos nenhuma resolução tecnológica que nós conseguimos, de fato, visualizar o átomo, a imagem do átomo. Nós não temos. Então, ele ainda continua o quê? Sendo invisível. Invisível para nós. Eu espero que ele um dia torne-se visível, que eu acho que isso vai ser um marco na nossa evolução, a partir do momento que a gente realmente visualizá-lo. Ah, professora, mas ele não tem, né, microscopia eletrônica, de varredura, que a gente consegue, inclusive, ver alguma... Sim, a gente consegue, inclusive, mensurar, né? Eu ainda falo que nós tivemos um avanço tão significativo aí nos últimos 30 anos, que é por isso. Ainda bem que o coronavírus esperou um tempo para vir, né? Porque se nós não tivéssemos conhecimento com relação ao elétron, como nós temos hoje, não seria possível essa aula que nós estamos tendo agora. É só a partir do conhecimento eletrônico do elétron, e o elétron é uma partícula que compõe o átomo, e nós temos muito conhecimento, muito não, muito tô assim, sendo muito otimista, né? Nós temos um conhecimento básico com relação ao elétron, e ele está dando-nos um avanço, um salto tecnológico nos últimos 30 anos, assim, espetacular. Espetacular. Tecnologicamente falando. Tá? Mas ela não pode ser dividida. Logicamente que hoje nós sabemos que pode ser dividida, né? Mas naquele momento não podia, né? Mas algo interessante ele vem dizendo que ainda continua aqui para nós uma interrogação. Olha aí, antes de Cristo ainda continua até hoje. Mas nós somos jovens nesse planeta, né? Por isso que ainda continua. Somos muito jovens. Continua aqui, amigo, por favor. Os átomos encontram-se em constante movimento. E aí, vocês acham que isso aqui é válido? Eu acredito que sim. Continua, né? Nada é estático, né? Senão a gente estaria na energia zero. E nós não estamos na energia zero. A gente não tem, né, essa condição. É válido também. Olha aí que impressionante. E essa aqui? Universo constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. E aí, o que vocês acham? Indivisíveis caiu por terra, né? Como você disse, né? Indivisíveis caiu por terra. E eternos, internos, eu acho que eles são sim. Infinito de átomos. E aí, o que vocês acham? Isso aí é algo complexo, né? Infinito ou finito é algo muito complexo ainda para nós. Eu acho que Definir isso.
partindo da ideia de que infinito seja algo que a gente não conhece a sua finitude, aí eu acho que sim, Isso, que aí está correto. isso. Tá correto. Muito bem, muito bem. E eternos, hein? Esse termo eternos aqui. Eu vou deixar essa interrogação que a gente vai lá na frente vocês vão me dizer. Certo? Ó, vou colocar aqui uma interrogação. Alguém tem mais alguma opinião sobre isso? Se não, vou deixar a interrogaçãozinha aqui. Há de eterno ou não? Né? E agora nós temos aqui o segundo, né? Segundo Demócrito. Pode, mais essa aqui, Mateus, por favor. Segundo Demócrito, as únicas coisas que existem são átomos e os espaços entre eles. Nossa, eu acho isso aqui demais. O que vocês acham? De fato, o que existe no universo que nós conhecemos? Eu acho interessante, porque se tudo é formado por átomo, realmente tudo é átomo e os espaços entre eles, né? Exatamente. Né? Tudo é formado por átomos. E aqui, ó, isso é antes de Cristo, né? O cara já tinha esse pensamento filosófico, né? Essa filosofia, essa intuição. Olha que intuição brilhante, né? E até hoje você fala, por enquanto, a gente não tem como discordar disso. É isso aí. Mantém isso. Né? Se a gente pensar, o universo que nós conhecemos, por enquanto, até onde temos conhecimento, é tudo átomo. Somos tudo de átomos. E, logicamente, como nós falamos, né, não é compacta a matéria, nós temos os espaços vazios. E, logicamente, dentro dos próprios átomos, nós temos os espaços vazios, hoje a gente já sabe disso. Né? E entre os átomos que se juntam, também existem os espaços vazios. E entre as moléculas que se juntam, também existem os espaços vazios. Mas como é esse espaço vazio? Né? Então, essas questões que nós fazemos as reflexões e chegamos, né, uma simples conclusão. Conhecemos muito pouco. Mas é o pouco que nós conhecemos que nós vamos dar essa sustentação para que os senhores possam, né, seguir aí na carreira de engenheiros mecânicos e ter uma pequena compreensão, né, de desenvolver tecnologias baseadas nesse pouco conhecimento que nós temos com relação aos modelos atômicos, já que nós não temos o átomo em si, o conhecimento do átomo em si. Tudo bem, pessoal, até aqui? Há alguma dúvida? Alguma observação? Tudo bem até Tudo aqui. bem, professora. Tudo bem, né? Então, vamos mais um slide aqui, só para a gente puxar aqui. Bom, isso aí, então, foi aí, né, o primeiro startar, né, com relação ao pensamento da constituição da matéria. E aí vem aí, lá no final do século, né, 18, né, o Lavoisier e o Prost, né, que historicamente falando, que começam a fazer essa reflexão, né, a tentar experimentar isso, né, fazer experiências relacionadas, né, com essas questões e começam a perceber algo que pode ser retirado desses experimentos, né? E aí começa então a aparecer, né, as que a gente chamava de lei, né, ou comprovação científica, fundamentação científica que era baseada na matemática, mas a matemática ela é fundamental, né, para tudo isso. E aí a primeira lei, né, que surge, que é a lei da conservação da massa, que vocês já ouviram falar disso aí várias vezes, eu falei hoje, inclusive, né, que é a principal, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A partir de experimentos também, né, matemáticos, consegue perceber essa constância com relação à matéria. E aí essa constância com relação à matéria, ela nos dá, então, quando só ampliar um pouquinho aqui, né,
que ele percebeu exatamente isso. Ah, se eu tenho uma determinada substância A e uma determinada substância B, né, eu tenho chamado isso de reagentes, e esses reagentes vão me dar produtos, né, se transformar em algo. Então, o que eu tinha antes eu chamo de reagentes, o que eu tenho posterior eu chamo de produtos, mas eu tenho em ambientes, né, fechado, eu tenho que a massa dos meus reagentes é igual à massa dos meus produtos. E aí surge, então, exatamente o que nós acabamos de mostrar anteriormente, né? E aí isso é experimental, né? As reações, então, experimentais de conservação de massa. E surge, então, né, exatamente uma outra proposta a partir disso, né? Logicamente, continua aqui no final do século XVIII, mais experimento mostrando que a questão das reações, né, de carbono com oxigênio, e que eu gero aí o dióxido de carbono numa mesma proporcionalidade, lei da constância e proporcionalidade da matéria, tá? Que a lei da proporção é de Prost, né? Logo da lei da conservação da massa. Bom, professor, o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tem a ver com isso aqui. Consegue visualizar a tela aqui? Que eu projetei para os senhores? Sim, né? Ok. Começa, então, a partir disso aqui, uma outra discussão, né? A partir da matemática, da comprovação matemática, da conservação da massa, da proporção em relação às reações químicas. Surge esse cara aqui, o Dalton, em 1808, que pensando agora, né, na questão mais... eu não projetei isso lá na lousa, mas acho que dá para a gente visualizar aqui. Vocês conseguem acompanhar aqui com o mouse, né? Que é o primeiro modelo atômico científico. E o que se baseava esse primeiro modelo atômico científico, né? Já em 1800, né? Então, já após, né, aquele marco histórico, né, na segunda metade aí do século XVIII, questão, né, histórica, e aí surge, então, né, a discordância, e não é bem discordância, mas sim um complemento, né, a partir da conservação das massas, que é um modelo atômico que poderia, né, mostrar algo diferente daquilo que nós tínhamos com relação ao que o Demócrito, né, o Ciclo tinha proposto lá. E o que era? Que o átomo são partículas muito pequenas. Eu tinha falado isso, professor. Maciças, indestrutíveis, impenetráveis e indivisíveis. E aí surge, então, esse modelo que vocês já estudaram lá no ensino médio, no ensino fundamental, que foi chamado de modelo da bola de bilhar, né? Que era exatamente isso aqui, ó. Que era isto que nós colocamos. Eu só vou levar isso aqui para lá, porque eu gosto de ter isso para a gente refletir um pouco melhor. Só um minutinho. Shift S. Ele não está conseguindo reconhecer isso aqui. Hoje eu estou com a minha tecnologia um pouco desavantajada. Só um minutinho. Acho que hoje eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu vou resolver isso aqui. Acho que eu perdi uma configuração aqui, que eu copio e colo lá, mas não está querendo ir. Mas tudo bem. Vocês estão visualizando aqui, não estão? Sim, então dá para ver tranquilamente. Dá para ver, né? Eu queria colocar lá, mas tudo bem. Depois eu projeto isso lá. Bom, o modelo proposto, né, por Dalton, a gente vai só falar sobre esse aqui, só para começar uma reflexão. Ele pensava que os átomos, né, de um mesmo elemento, eles são idênticos, só que em massa e em todas as outras propriedades, certo?
Bom, professora, até coloquei aqui, né? Surgia aqui um equívoco, que era a questão dos isótopos. O que é isso? Ora, isótopos, não sei se os senhores se lembram, o que são isótopos. Os senhores se lembram o que são isótopos? Sim ou não? Vou colocar isso aqui porque é uma das coisas que os senhores talvez se lembram. Esse cara aqui é o elemento químico que nós conhecemos como o quê? Carbono? Sim ou não? Sim. Sim. Carbono, né? É o elemento químico carbono. Esse número 6 que eu coloquei aqui embaixo dele, ele representa o quê? Número atômico? Número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Nós vamos discutir isso aqui mais para frente, quem não se lembra disso, né? E esse número 14 que eu coloquei aqui, alguém se lembra o que é isso? É a massa, que é a soma dos É a prótons e massa. nêutrons? Isso, é a massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, né? É esse número 12 e esse número, vou colocar aqui de branquinho, e esse número 14. Olha, professora, mas você colocou aqui o carbono, todos o carbono. O número atômico dele é 6, 6. Então, aqui eu vou chamar aqui de 6, né? E no caso aqui, ó, você tem um carbono aqui com massa 12, A, e você tem um outro carbono aí com massa 14. Como você explica isso? Um carbono com massa 12 e um carbono com massa 14. O carbono 14 tem 2 nêutrons a mais que o carbono 12? O carbono 14 tem 2 nêutrons a mais que o carbono 12, é isso? Que o número de prótons aqui é sempre o mesmo, é 6, não é isso? Então, ó, se eu fosse fazer a continha aqui, o número de prótons é 6, o primeiro, né? Para o segundo, vou pensar no segundo aqui. O número de prótons é 6, e o número de nêutrons também vai ser quanto? 6. 6 prótons e 6 nêutrons. Para o primeiro aqui que eu coloquei, o 14, o número de prótons aqui vai ser quanto? 6, mais o número de nêutrons vai ser quanto? Para que a igualdade aqui vai ser 8. É isso? Confere? Isso. Confere. Isso. Né? Então, e aí? Vamos voltar lá no nosso slide, já que eu não consegui trazer ele para cá, não sei porquê. Eu fiquei meio agoniada, por que eles não conseguiram? Mas tudo bem, depois a gente volta lá. E aí tem um negócio aqui, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Confere isso aqui que Dalton falou? Não. Não, não confere. Né? Não confere porque não são idênticos em massa. Então, nós somos chamados de isótopos, no caso aqui, né, em especial, o que eu mostrei aqui para vocês, né, nós temos aqui, então, os isótopos. Carbono 14 é isótopo do carbono 12. É o átomo do mesmo elemento químico, carbono, porém, as massas atômicas são diferentes. Nós vamos discutir isso aí mais para frente, né, inclusive por que o carbono 12 é um isótopo estável, e o carbono 14 é um isótopo radioativo, né? Isso está relacionado exatamente com isso aqui, ó. Questão do número de nêutrons. Mas mais para frente a gente fala sobre isso, tá? Então, a proposta de Dalton, baseada na questão não mais filosófica, mas experimental, baseada na conservação da lei das massas, ela começa errada. Está errado isso aqui. Ele diz ainda que diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos e de massas diferentes. E aí, o que vocês acham?
diferentes elementos, né? Eu coloquei aqui hoje o carbono para vocês. Eu poderia colocar, por exemplo, o hidrogênio. Poderia colocar o nitrogênio. Poderia colocar o oxigênio. Poderia colocar o hélio. E assim por diante. São elementos químicos, não são elementos químicos? Constituído de átomos de elementos químicos, no caso, o hélio é constituído de átomos do elemento químico hélio, o oxigênio de átomos do elemento químico oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E ele diz que são constituídos, né, de diferentes tipos de átomos. Confere? Sim ou não? Sim. Sim. Né? De massas diferentes, tá ok. Eu posso também ter, né? Aí depois a gente vai discutir essa questão aqui dos isóbaros. A gente pode ter massas iguais. Então tem alguma coisa aqui ainda com problema. Agora ele diz, os átomos são indestrutíveis em reações químicas e não passam de reorganizações desses átomos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa frase está correta ou ela está errada? Eu acho que ela tá errada. Eu não sei porque meu computador agora permitiu. Você acha que ela está errada? Sim. Eu acho, porque eu pensei na questão da, quando a gente trabalha de radioatividade, quando a gente acaba fazendo transmutação, enfim, né? Essas... Aham, isso. Agora eu consegui, gente. Ó, meu computador tava com um tilt aí, mas deu certo. Aqui que eu posso ampliar. Isso mesmo. Eu tenho. Ela está certa, essa frase, ela está correta quando eu penso em reações químicas, na eletrosfera. Eu não estou pensando em reações nucleares. Quando eu penso só em reações que não envolvem a parte nuclear, tá certo, é um rearranjo. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma reaçãozinha boba aqui para vocês que vocês estão acostumados com ela. Só puxar aqui, né? Ó, se eu tivesse aqui, ó, HCl, reação de neutralização, NaOH. O que vai produzir aqui? Com o INC, vocês usam. Deixa eu fazer diferente aqui. Aqui eu ainda estou melhorando esse negócio aqui nessa louça, viu, gente? Mas os primeiros aí, a minha letra era de analfabeto. Agora está começando, mas ainda continua meio complicada ainda. Mas vamos lá. Ó, HCl, NaOH. Vocês conhecem essa reaçãozinha básica aqui? NaCl mais H2 só. Né? É uma reação de neutralização, onde você está reagindo aqui uma substância, se estiver em meio aquoso, eu posso falar ácido clorídrico, essa substância em meio aquoso é hidróxido de sódio, e eu tenho aqui a formação de um sal, o maior componente do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio e a água. Né? Todos nós lembramos disso aí. Bom, e o que ele falou? Que diferentes elementos são constituídos diferentes. Não, aqui, né? Nós estamos na quarta. Os átomos são indestrutíveis em reações químicas. Ora, cloro aqui, quantos cloro eu tenho? 1. Quantos cloro eu tenho? 1. Sódio, quantos sódio eu tenho? 1. Quantos sódio eu tenho? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2. Quantos hidrogênio eu tenho? 2. Quantos oxigênio eu tenho? 1. Quantos oxigênio eu tenho? 1. Ou seja, o que eu tenho no meu reagente, eu tenho no meu produto. Confere? Tá certo. Mas, logicamente, como nosso amigo falou, olha, não posso pensar em reações nucleares. Se eu pensar em reações nucleares, isso aí já foi para o beleléu. Certo. E a quinta, Matheus, quer ler para nós a quinta aí, por favor? Pode ser. Em uma combinação química, os átomos unem-se entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas.
Exatamente, tem as proporções, mas eu continuo conservando as respectivas massas. Ou seja, o que eu tenho reagente, eu tenho produto. Perfeito. Então, aqui o Dalton vem com uma proposta interessante e que ela permanece, né, por alguns anos, né, válida. E, inclusive hoje continua válida. E essa é uma comprovação científica baseada em quê? Em fundamentos, né, da matemática. Então, a matemática vem aqui nos dando essa sustentação, tá? Então, nós vamos parar por aqui na evolução dos modelos atômicos. A gente comentou do Dow, tá? Na próxima semana, a gente começa aqui os modelos atômicos propriamente, né? Pensando na questão do elétron, que é o que eu falei para vocês, que é a grande evolução histórica que nós estamos vivendo graças a isso aqui, essa partícula aqui, e nós vamos estudar um pouquinho como é que ela surgiu. Até o presente momento, colegas, há alguma dúvida do que nós comentamos? Não, professora, tudo bem. Tudo ok? Posso voltar aqui para o Teams? Vocês conseguiram entender? Diego, Douglas, Luciano, Luiz Felipe, Matheus, tá tudo ok? Bom, então, ó, eu vou aqui agora baixar a nossa lista de presença, estou baixando agora, certo? Então, os senhores já estão com presença e eu vou, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou aqui parar nossa gravação. Então, vou parar nossa gravação, parando.